Gravando. Compartilhar agora. Vou puxar aqui. Vejam aí, turma. Vocês conseguem achar a alternativa correta aí. Da terceira, né? Terceira questão. Veja que aí tem um texto que fala até da Bíblia, né? Aí Colombo recorreu à Bíblia. Vamos lá. A carta de Colombo aos reis católicos e os fatos históricos demonstram que, letra A fé levou o navegador a prever a existência de um novo continente. Não, não é isso, aí não diz isso. Nossas memórias. Não, não é isso, não é isso. Ele está falando da relação dele com a religião. Letra B. A viagem bem-sucedida à América foi garantida graças às instruções bíblicas. Não. Cujo sobre o empreendimento. Ó, no final ali do primeiro texto, que é o que ele, do texto que ele manda, né, que Colombo manda para os reis da Espanha, está dizendo assim: o que integralmente se realizou foi que Isaías havia anunciado, e é o que eu desejo deixar aqui escrito para avivar as vossas memórias e para que rejubilem com o que lhes direi sobre Jerusalém, sobre o empreendimento, cujo êxito, se tiverem fé, podem tomar por certo. Aí, turma, nessa questão, está demonstrando claramente uma influência católica na, no cotidiano de Cristóvão Colombo, porque ele mistura no início. Eu já disse que para a execução do empreendimento das Índias de nada me serviam razões matemáticas ou mapas mundi, o que integralmente se realizou foi o que tem que pensar o seguinte. Veja por que nessa questão o gabarito é duvidoso. O gabarito diz que é letra D. O ideal racionalista mesclava-se com o pensamento religioso e mítico. Está dizendo que é a letra D. Só que na hora lá, eu acredito que seria. Chang disse: eu iria de D, mas fiquei em dúvida. Aqui o que gera dúvida é o seguinte: ó. No início do texto, ele está negando. Exatamente. Exatamente. Quando ele fala de matemática, ele nega. Ele fala que de nada me serviam razões matemáticas.
Aí o gabarito vem dizendo que o ideal racionalista mesclava-se com o pensamento religioso. Então, quem elaborou a questão não fez uma boa relação aí. Eu concordo, não associou bem. Concordo que não ficou bem. Então, nem sempre os gabaritos vão estar corretos, né? Porque o certo seria uma alternativa em que dissesse que Napoleão, que Cristóvão Colombo, a partir desse texto, de acordo a esse texto, menosprezou. E ó a pergunta, a carta de Colombo aos reis católicos está de acordo à carta, entendeu? A resposta ainda é de acordo ao que está escrito, não é de acordo às grandes navegações. Esse é o problema. Vou passar a questão, viu? Quarta questão. Essa aí eu coloquei de propósito. Eu mudei para vocês analisarem assim uma questão que não tem a ver com o que nós estamos vendo agora, o assunto, né? Para ver se vocês identificam aí. Conseguiram, turma, identificar? Responder? Mesmo que tenha gerado dúvida? Ó, Sim, nessa professor. questão, ela é sobre. O assunto de hoje eu falei um pouco sobre absolutismo. E aí, Duda, beleza? Falei um pouco sobre absolutismo. Só que eu coloquei de propósito uma questão que não é do absolutismo, né? Aí é iluminismo, é pós, é depois, onde se defende a liberdade. Então vejam, o John Locke, ele defende justamente que deveria se valorizar a questão da liberdade. Veja, todos os homens no estado de natureza são livres, iguais e independentes, não podendo nenhum deles ser tirado desse estado e submetido ao poder político de outro sem o seu consentimento. É uma valorização da independência entre questionando o absolutismo, né? A ideia é questionar o absolutismo. A dúvida que vocês podem ter, eu acho que é na letra C. Veja só, é preciso ter em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer o que as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, ele não teria mais liberdade, porque os outros também teriam esse poder. A C geraria uma dúvida. Para você marcar A, você teria que lembrar qual a ideia de John Locke, qual era a defesa dele. Tudo bem? Ou tem dúvida em outra? Vou passar para a quinta questão. Quinta questão, sobre absolutismo. É fácil, hein? Muito objetiva.
Bem tranquilo. Está perguntando sobre o direito divino. Deixa eu botar isso aqui embaixo. Direito divino é aquela teoria absolutista de Jacques Bossuet e Jean Baudin, que dizia que o rei, por ser representante divino, ele pode tudo, poderia tudo. Já marcaram essa? Fizeram? A letra A não pode. A letra B não pode. A C, o primeiro estado representado pelo clero governava de forma absoluta a nobreza e a burguesia. Isso, o rei é o representante de Deus na terra. O rei pode tudo. É a letra D, ele pode tudo. O primeiro estado já não é mais o clero, né? O clero comandava na Idade Média. Luís XVI, ele era o principal aí, né? O rei, a nobreza estava acima, né, do clero nesse momento. Então não é a letra D de dado, né? Vamos passar. Aí mais uma sobre o antigo regime, ó. Absolutismo, né? Oh, 6. Antigo regime. Aí é para marcar. Aqui tem exceto. A alternativa que está contra. Olha, o Will já foi também, viu? Vapo. É. Essa daí é o seguinte. A letra B está dizendo práticas mercantilistas que proibiam a participação da burguesia na indústria manufatureira. Se é mercantilismo, isso não existiu. Isso não existiu. Na letra B, isso não existiu. As outras ocorreram. Insatisfação do terceiro estado, houve crise financeira, houve. A autoridade do rei Luís XVII se alicerçava na teoria. Então vamos passar. A sexta já foi, né? Letra B que está errada. Sétima questão sobre renascimento cultural. Muito fácil, né? Essa é fácil também. Já foi? Essa aí, 10 segundos já deu. Veja que é a letra A. Vapo. Xang tá retado. Isso, Xang. Isso, Henrique. Aí, Duda. Todo mundo, Will. Veja que essa é fácil. Letra A, vai direto. É assim que é bom. Aí já é a oitava, né? Já é a oitava questão. A foi a sétima, agora é a oitava. Se tiver dúvida, pergunta aí que eu volto. Essa questão aí eu coloquei, ela é atual, mas como aborda um tema que é reforma, não é bem a reforma, aborda um dos temas que teve no assunto reforma, né? Que a gente ainda não revisou, mas vejam aí. Fala sobre o Papa Bento XVI.
fácil, viu, turma? É bem objetiva. Já foi, né? Letra C. Preocupação deles era perder fiéis. É uma questão, digamos, atual, né? 2007, falando da relação da Igreja Católica com as igrejas pentecostais, que tem crescido muito. E aí relembrou o assunto reforma, na letra C, ó. Letra C, a correta. Nona questão. Renascimento. Opa, voltar. Nona. Sobre renascimento. Tudo no texto está dizendo, ó, tudo era baseado na vontade divina. Então, quem é que fez isso? É a Igreja Católica, né? Ah, sim, o Will está destacando aqui. É importante focar nas heresias esse ano. Está perguntando, né? O Will, até agora, eu acho que eles podem cair, podem fazer uma questão tipo essa que eu peguei aí, a anterior, né? A questão anterior, que relacionou algo da igreja atual com a reforma. Isso é possível e vai ser tranquilo. Vocês vão saber, com certeza. Nessa daí é o envolvimento da Igreja Católica, né? Na valorização da fé que levou a sociedade ao misticismo. Letra C. Que a Igreja Católica que fazia as pessoas terem essa crença que tudo era divino. Nada, isso aí não tem nada. Eu li, Felipe, o que tem de importante de herança suméria. Os sumérios é o povo da Mesopotâmia, entendeu? O que vai ter de herança suméria é escrita cuneiforme, não vai ser cobrado. Aí foi para complicar mesmo a vida. Décima questão. Décima. Essa é sobre mercantilismo. Essa aí gera dúvida, não gera não? Ou tem mais de uma correta, né? Umas duas aí geram dúvida aí. Oh, vamos lá. Vamos ver as alternativas, né? Está perguntando, ao se fazer uma relação entre o mercantilismo e a colonização, é possível, é possível chegar a algumas premissas indicadas nas alternativas a seguir. Aí tem que marcar a errada, viu? Exceto a décima tem que marcar a errada.
Está dizendo, na letra D, a colonização seria feita por meio de objetos mercantis para atender unicamente às necessidades dos burgueses. Errado, né? Aí já errou, a letra D já está errada. Porque exceto vai ser a letra D. Isso, a errada. Isso, Duda. Vamos lá. 11. A palavra renascimento. Fácil demais, né? Questão muito tranquila essa aí. Nível ESA antiga. Essa é fácil demais. Já posso até adiantar. Aí é meio segundo aí. Meio segundo, meio segundo. Vamos embora. Letra B, ciência. O homem pode e deve progredir tanto material como culturalmente. 12, questão 12. Sobre reforma. Vamos lá. Vou analisar essa questão. Tenho que lembrar alguns pontos aí na aula de hoje não foi esse assunto, né? Reforma. Então é importante eu analisar. Vamos ver, turma. Estou analisando aí. Vamos. Vejam só. Eu vou analisar antes, viu? Os principais reformadores, como Lutero, não se envolveram nos desdobramentos políticos e socioeconômicos de suas doutrinas. Falso, né? Porque Lutero teve apoio dos nobres. Então, ele se envolveu sim na questão política porque ele era contra a ligação entre igreja e nobreza. Ele não achava que a igreja deveria estar comandando a sociedade como era na Idade Média. Ele pensava que poderia ser separado, né? Ele em momento nenhum, ele achava que a igreja tinha o mesmo poder do rei. Isso fez com que alguns nobres também apoiassem ele. Então, não pode. No ponto econômico, quem se destaca mais na reforma é Calvino, vamos ver. E anglicanos também, né? Na Inglaterra. Letra B. O papado, por estar consciente dos desdobramentos da reforma, recusou-se a iniciá-la até ser a isso obrigado por Calvino. Não tem nada a ver. O Papa nunca foi obrigado por João Calvino. C. A burguesia, ao contrário da nobreza e dos príncipes, aderiu à reforma. A nobreza aderiu à reforma na Alemanha, apoiando Lutero. D. Os cristãos que aderiram à reforma estavam preocupados somente com os benefícios materiais que dela adviriam. Falso, né? Eles também modificaram a relação deles religiosa. Anabatista foi um grupo considerado herege que saiu quebrando tudo. Eles destruíam igrejas, tocavam fogo. Então, esse ponto é importante relembrar. A letra E. Eles começaram a quebrar tudo, os anabatistas. E essa quebra-quebra
Lutero não, assim, dizia que não era a favor, não. Eles apoiavam Lutero, mas Lutero disse, não, eu não sou a favor de quebrar tudo, destruir tudo. Essa questão aí tem que ir no detalhe. 13, questão 13 agora. Reforma também, ó. Dúvida. A 12 ficou, Duda. Letra E. Professor, é a mesma questão, a 13. Letra E, rapidinho. Por isso, ó, porque os anabatistas, eles extrapolaram a questão religiosa. Eles saíram quebrando, tocando fogo nas igrejas. Eles, além de fazerem isso, queriam reforma agrária. E a nobreza não ia apoiar, né? A nobreza não queria. A 13 está repetida? Vou olhar. É. Valeu, Xang. 14. Aí é fácil, né? Quando fala assim, o príncipe não precisa ser piedoso, eu só penso em Maquiavel. Não tem outro. Quando fala isso, eu já sei quem é, Maquiavel. E o outro texto é Jacques Bossuet, né? Jean Baudin, letra B. Direito Divino, 14B para 15. Deixa eu ver. 15. Aí. Expansão marítima, século XV. Marque a alternativa correta. Essa daí é uma que o gabarito para mim tá errado. Vocês responderem aí, eu vou dizer o que eu penso sobre o gabarito. Ó, observe, vou comentar aí o gabarito, viu? O gabarito, vou analisar a questão e a gente vai analisar, vai ver qual é o gabarito. Letra A. O insucesso das primeiras tentativas de contornar a África levou Portugal a investir no Atlântico e buscar um novo caminho para as Índias. Não é isso, não é isso. Porque a gente já estudou bem esse assunto hoje, já aprofundou sabendo que não foi um insucesso que gerou a vinda de colonizadores portugueses para a América. Não foi isso. A história é outra. Eles sabiam que aqui tinha terra, né? Eles estavam disputando o território e continuaram na investida lá em dar a volta pelo continente africano. Aqui seria uma outra possibilidade. Não foi um insucesso, levou Portugal a investir no Atlântico, não foi. Isso aí, antigamente, quando a gente era pequeno, quando eu era pequeno, eu iria acreditar nisso. Mas hoje já foi. Letra C. Ou letra B. A expansão marítima colonizadora portuguesa do século XV foi influenciada pela cultura medieval, que afirmava a existência de lugares paradisíacos na Terra. Tipo o paraíso, né?
aquela história de que tem paraíso. Tanto é que quando Pero Vaz de Caminha chegou aqui, ele descreveu como o paraíso na Terra. O gabarito diz que a letra B é correta. Vamos ver as outras. C. A empresa colonial envolvia o caráter mercantil da burguesia, o espírito belicista da nobreza, o interesse do Estado moderno absolutista e o velho ideal cruzadista. Aí, observe que a C também pode, né? A C também pode. A C também pode. Alguém identificou erro aí na C? Não, eu não fiz referência. Sim, Eldorado é uma questão que surge depois com a América Espanhola. Mas essa questão de locais paradisíacos é como se fosse o paraíso. Não precisa ser o Eldorado. O Brasil, para eles, era o paraíso. Sim, Henrique, pode falar. Eu só poderia ser o erro dessa C aí, o finalzinho, o velho ideal cruzadista. Vamos lá, vamos analisar ela. Porque é a única parte da questão que a gente pode dizer que tem erro. Porque o ideal cruzadista era reconquistar Jerusalém, né? Pode ser o erro, porque as cruzadas queriam desenvolvimento econômico, terras e reconquistar Jerusalém. Então, na hora de marcar C, a pessoa teria que pensar, ó, não há reconquista de Jerusalém nas grandes navegações. Professor, e essa questão do espírito belicista da nobreza também está muito estranho, não? A nobreza, ela era considerada guerreira, né? Com aquela história de classes, com a divisão dos grupos sociais da Idade Média. O clero reza, a nobreza protege. Tinha essa coisa. Concordo, mas isso influenciando na expansão marítima? Na expansão, não. Essa questão de nobreza ser guerreira é mais para cruzadas. Então vamos ver. Professor, Sim. tipo, esse negócio do espírito belicista da nobreza eu até concordo, mas com o negócio de expandir cristianismo, a expansão marítima também não tinha esse ideal de expandir o cristianismo, então não deveria, tipo, ser um retorno ao ideal das cruzadas? É assim, você pode analisar dessa forma. Por exemplo, você marcou a C lá, SpaceX. Aí você foi e marcou a C pensando nisso. Tá errado não. Tem o ideal de expandir a fé católica. Mas o ideal cruzadista não era só a fé católica. Então, nesse sentido, né, quem fez a questão deveria ter especificado melhor. O ideal cruzadista de expansão da fé. Porque o ideal cruzadista envolve encontrar terras, mais terras para a nobreza e rotas comerciais. Ficou assim, não está uma questão muito bem muito bem amarrada, sabe? A resposta. Recurso neles. Vamos lá. Então a 15 serve para a gente fazer essa análise. Vamos passar para 16. Eita, deixa eu voltar aqui. Expansão marítima. Deixa eu botar aqui embaixo. Rapidinho já vou voltar para 16. Aí, 16. Sim, Duda. Duda, acredito que essa questão aí gera recurso a 15.
Porque o ideal cruzadista não é só fé, tem econômico no meio. O gabarito, ó, rapidinho, viu, turma? O Professor, gabarito. Oi, pode falar. o movimento das cruzadas foi um movimento organizado pela Igreja Católica. Então, Certo, tinha um foco mais na expansão da religião. Já a certo, expansão marítima, ela tinha um caráter mais burguês, não? certo, correto. Então, acho que é isso que a questão quer trazer aí. Que é a letra B, né? O gabarito considera a B e a C como falsa. Até agora a gente está considerando o gabarito B, analisando assim. Mas eu entendi quem pensou que a C estaria correta. Mas é uma questão que gera análises, várias análises assim. Porque a C indica que é um ideal mais religioso. E a B não, a B vai direto no ponto da expansão voltada para a burguesia, com a burguesia. O gabarito dela tá B. Vamos ver a 16. Faltam 1 minuto e 54. Vai ter outra aula depois dessa, professor? Não, vou voltar mais não. Aqui tá 3:25. Eu vou passar os vídeos para vocês do que eu já baixei no YouTube, o código. Essa aula também eu vou passar esse vídeo para o YouTube e repassar para vocês hoje mesmo. Ó, 16. Fatores que levaram a ocorrer a expansão marítima. Letra E. A partir do século XV houve um grande avanço técnico na Europa. Então, 16, letra E. 17. 17. Vixe, é grande. Eu deixei o gabarito, turma. Eu deixei aqui ó, no fim, ó, o gabarito delas. Não se preocupem com relação a isso, não que eu coloquei. Valeu. E vou passar para o YouTube e mandar os códigos. Que agora o que? É 3:27. Voltar por causa de 2 minutos, vai ter aula de vocês agora. Valeu, obrigado também. Forte abraço.